Então aqui na coluna do Reinaldo Azevedo para entender as implicações aí do X. Sabe-se o que quer Bolsonaro, o golpista, mas e Musk? Esse é o X da questão. Olha o trocadilho aí. Rita de Cássia, beijos, Zambarda, querido. Beijos, minha querida. Tá saindo? Tá indo lá tomar um cafezinho? Obrigado, Rita. Você tava aqui com a gente no começo, né, minha cara? Tava? Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui se a Ritinha tava aqui com a gente no começo. Ou ela chegou agora. Seja bem-vindo então, Rita. Se você não tava desde o começo, mandar um beijão aí pra você e pra todo mundo que tá acompanhando. Esse é o X da questão. Vamos ler juntos aqui a coluna do Reinaldão. O que explica o ataque de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal? A parceria com Jair Bolsonaro e seu entorno é escancarada. E se pode imaginar, se o multibilionário que quer colonizar Marte, por que ele não gostaria de fazer isso com um país? O cara é um reacionário notório, mas será que ele se move por ideologia? Falta a peça principal nesse enredo. Então tal se mobiliza e a articulação com extremistas de direita dentro e fora do Brasil é evidente e demonstrável. Para derrubar o ministro de uma Corte Suprema, porque, sei lá, seria obcecado pela liberdade de expressão a ponto de rasgar dinheiro. Sua desenvoltura ao negociar com notórias ditaduras não faz dele exatamente um paladino do livre pensamento. O golpe não acabou. Bolsonaro e sua turma estão no jogo de sempre, o golpe ainda não acabou, vive-se apenas uma nova fase. O tribunal sempre foi um entrave aos delírios absolutistas do capitão arruaceiro, patrocinou a primeira manifestação de rua contra o Supremo e o Congresso ainda no dia 26 de maio de 2019. Depois do acordo com o Centrão, que levou Arthur Lira ao topo, o alvo fixo passou a ser apenas o Supremo Tribunal Federal, o que piorou durante a pandemia. Afinal, os magistrados o impediram de executar livremente a sua política de homicídio em massa. Tornado inelegível pelo TSE, investigado por golpe de Estado e outros crimes, com Moraes como relator dos inquéritos, o ex-presidente passou a contar com um aliado cujo peso se mede em bilhões de dólares. Mas esperem, Musk ganha o quê? O esquisitão não tardou em voltar à sua retórica insana, também contra o presidente Lula. O que é mel na sopa da extrema-direita. Haveria, sim, um conluio entre o petista e o ministro, parabéns, sabe-se lá para quê. Ele resumiu seu suposto entendimento da história no tweet. Como Alexandre de Moraes tirou Lula da prisão e botou o dedo na balança para elegê-lo, Lula obviamente não vai fazer nada contra ele. A próxima eleição será fundamental. Olha o cara fazendo campanha aí, pra quem tá por dentro de tudo, né, meus queridos? Não esquece, gente, pinguem superchats, pinguem pix, sejam membros do canal, meus queridos e minhas queridas. Pronto, eis o resumo da história para o mito e os seus fanáticos. Lula teria saído da cadeia em razão de uma tramóia atribuída a Alexandre de Moraes. A eleição foi fraudada com o dedo do ministro. O presidente nada fará contra o magistrado, como se pudesse, ainda que quisesse, porque este o teria na coleira. Cumpre pensar na próxima eleição. Sendo assim, o que fazer? O dono do foguete pediu a renúncia ou impeachment do ministro. Em entrevista ao Roda Viva na segunda, o senador Flávio Bolsonaro do PL disse que nem é preciso chegar a tanto. Razão porque foi chamado de frouxo pelos fanáticos. Fez a reivindicação que certa imprensa chamaria de moderada. Sempre que eu puder, vou buscar diálogo. Não acho que o caminho de fazer o impeachment de ministro é que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei na autorregulação do próprio Supremo. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional. É relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. É isso que eu espero que o presidente do Senado faça. Busque o presidente do Supremo Tribunal Federal, tenha uma conversa franca, de olho no olho, porque o Brasil está cheio de problema. Tudo plenamente entendido, garanta-se a impunidade a golpistas e outros criminosos e Moraes permanece no cargo. Flávio não chegou a pedir a elegibilidade do pai,
mas isso viria por gravidade, não é? Muito bem, entendemos o que querem os bolsonaristas. Isto não basta. Vamos voltar para o caso do Musk, então. O ridículo. A aparente maluquice é de tal ordem que o X Brasil Internet Limitada entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal para que a responsabilidade pelo cumprimento de determinações judiciais fosse transferida a X Internacional. É espantoso. Sabe o que eles fizeram aqui, gente? O X Brasil Internet Limitada essencialmente mandou uma petição para o Supremo pedindo arrego, falando, olha, o que o Elon Musk está falando no X não representa a subsidiária, eles não querem ir presos. O Reinaldo está sendo muito preciso nesse comentário. A maluquice é tanta que os funcionários estão tentando fugir do fascista. Para que a responsabilidade de cumprimento de determinadas determinações judiciais fosse transferida a X Internacional. É espantoso. Moraes, obviamente, recusou o pedido e disse que ele beira a litigância de má-fé. Escreveu, em última análise, a empresa requerente busca uma verdadeira cláusula de imunidade jurisdicional para o qual não há qualquer previsão na ordem jurídica nacional. Pelo contrário, o fato de que uma das chamadas operadoras internacionais compõe o seu quadro social sugere um abuso da pessoa jurídica, pois poderia optar por não atender às determinações da justiça brasileira sem sofrer qualquer consequência encoberta por sua representante no Brasil. Ela tem responsabilidade, gente. O beira é uma generosidade retórica. A petição é o que ela é, sabidamente inaceitável. E o que se sabe desde o princípio é que quem peticionou restaria indagar que diabos então faz a equipe do X no Brasil. É uma pergunta válida. Que diabos a equipe do X faz no nosso país? O que eles fazem? Ninguém tá lá para puxar a orelha do Elon Musk? A diatribe judicial é compatível com a investida de Musk, mas ela não serve de explicação ou de fecho para essa história. Por que resolveu pilotar ele mesmo o foguete colonialista? Poder-se-ia, vá lá, até enobrecê-lo um tanto, emprestando-lhe a vocação dos ideólogos. Mas ele é quem é, o cara que nunca quer saber quantos cadáveres, esquartejados ou não, ajudam a escrever a biografia dos seus parceiros comerciais. É preciso saber as razões do negociante e se tem outros parceiros, além da canalha golpista. E aí tem aquela investigação do Intercept que eu mostrei para vocês ontem, que mostra, tem interesse do lítio, tem a questão da BID no Brasil, tem muitas questões aí que colocam que não é só o Musk ser de extrema direita. É o fato de que ele é um homem atento também aos negócios dele no Brasil e ele está instrumentalizando o Twitter, o X, para atacar o Supremo e para atacar o Estado brasileiro. É isso que está em jogo, tá, queridos? É uma coisa bem mais pesada que a gente está acompanhando. Ó, gente,